Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Celeste 100% com Jesus. Que Deus os abençoe grande e poderosamente nesse dia, que o Espírito Santo esteja nos dando sabedoria, entendimento, nos guiando, nos direcionando, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe a todos. Pessoal, hoje quero falar para vocês 7 pontos essenciais, incluindo 7 versículos que são muito importantes, que nos ajuda a ter ânimo, que nos ajuda a manter o nosso ânimo em tempos de lutas, em tempos difíceis. 7 pontos, e o último é um dos mais importantes. Então fica comigo até o final, compartilha esse vídeo, deixa teu like, me segue no meu canal e me ajuda a crescer. Estou aqui para pregar a palavra de Deus, para estudar com vocês, fazer devocionais e falar da verdade que liberta. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar de vida das pessoas, estou aqui para pregar o Evangelho de Cristo, porque Ele falou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Pessoal, é importante saber que nós nunca estamos sozinhos quando passamos por dificuldades. Deus nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa sozinho. Basta nós chegarmos até a Ele. Pessoal, sabe, nas horas difíceis, a Bíblia, a palavra de Deus, nos oferece vários versículos, promessas que nos animam, que nos ajuda a manter ânimo, a ficar firme e a sorrir mesmo em tempos de lutas e adversidades. A Bíblia está cheia de promessas. Basta você se apegar com Deus e se aprofundar um pouco mais com a palavra de Deus, a palavra que liberta. Em Jesus, nós encontramos ânimo para superar qualquer tipo de dificuldade. Pode crer, qualquer tipo. Todas as dificuldades e lutas que eu tenho passado na minha vida, eu superei com Jesus. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês e o primeiro versículo que eu quero deixar para você para meditação, fala da salvação que vem de Deus. A salvação é a coisa mais importante que você deve procurar hoje e agora, e não esperar pelo amanhã, porque é tempo de se apegar com Deus, de se entregar para Jesus. Procure a sua salvação. As riquezas terrenas, os objetos materiais e as fofocas, as críticas que vocês passam tempo a fazer nas redes sociais não vos dá salvação. Você pode ser a pessoa mais ajudadora do mundo, ajudar ao seu próximo. Isso é um mandamento de Deus, mas não é isso que te salva. O que te salva é aceitar Jesus como teu único, suficiente Salvador da sua vida. Aceitar a Jesus, deixar os ídolos para trás e caminhar com Ele. Salmos 37, versículo 39, a palavra de Deus fala: do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Devemos em todo tempo declarar: o Senhor é minha fortaleza na hora de adversidade. Na hora de adversidade é Deus que nos sustenta, é Ele que nos levanta, é Ele que nos ajuda. Se você ama Deus, Deus cuidará de você. Deus cuida de você mesmo quando você está passando por maiores problemas e dificuldades. Mesmo aquelas dificuldades que todo mundo pensa não vai superar. Dessa vez ela não vai aguentar, é demais. Isso é impossível vencer. Ela não vai poder fazer tal e tal coisa, jamais. Os médicos me falavam, quando eu ia passar pela segunda cirurgia dos meus pés: você não poderá mais correr e dificilmente subirá as escadas, e você vai manquejar pelo resto da vida, porque nós teremos que cortar 2 centímetros de osso e bloquear as articulações.
Pessoal, eu corro, eu subo as escadas e mesmo hoje com 4 cirurgias nos meus joelhos, com próteses nos 2 joelhos, com pregos nos meus pés, hoje eu consigo me ajoelhar e falar com Deus. Hoje eu consigo subir as escadas. Hoje eu posso correr. E gente, se nós não podemos correr, nós podemos andar. Se não podemos andar, rastejamos. Mas o que nós não devemos fazer é ficar parado, ficar prostrado. Nós devemos sempre olhar para frente, olhar para Jesus. A luz, ela está no fundo do túnel, não no meio do túnel. Se você parar no meio, você nunca verá a luz. Procure Jesus e procure a sua salvação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é um dos pontos também muito importante que eu quero deixar para você aqui hoje, é nunca desistir. Não desistir. Porque Deus não desiste de você. Olha a palavra que eu tenho para deixar para você nesse segundo ponto. Está lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha que palavra poderosa. Pessoal, quando as dificuldades aumentam na nossa vida, às vezes dá vontade de desistir. Por vezes dá vontade de desistir, porque Satanás, ele faz de tudo para que a gente desista. Ele não quer que a gente vence. O inimigo, ele é astuto, mas ele não é sábio. Ele tem estratégias, mas ele não tem sabedoria, porque quem dá sabedoria é o Espírito Santo. E ele não tem acesso ao Espírito Santo, mas você tem. Então procure a sabedoria que vem do Espírito Santo para saber vencer as batalhas. Melhor do que ninguém eu posso falar disso. Porque eu venci essas batalhas, porque eu não desisti. 22 anos presos, sofrendo, sendo humilhada. Depois disso, ele tentou atingir a minha saúde, mas eu não desisti. Tentou até tocar nos meus filhos, aquilo que mais me dói, segundo ele. E é verdade, meus filhos são meus filhos, filhos que Deus me deram, filhos abençoados, lindos. Existe momento que você pode se sentir cansado, mas nós nunca somos derrotados se temos Deus e se seguimos com Jesus. Quando as dificuldades aumentam, é aí que você deve se apegar quanto mais com Deus. É aí que você deve confiar ainda mais. De todas as batalhas que eu já passei, quase perdi meu filho há 2 anos atrás. É Jesus que me ajudou a superar. É a minha fé em Deus, é a minha perseverança que me ajudou a não desistir. Então, não desista nunca. Pessoal, você pode não ver os resultados de imediato. Você pode não compreender, entender aquilo que está passando na sua vida de imediato. Mas pode ter certeza de que tudo tem um propósito de Deus. E se você perseverar, você verá esse propósito acontecer na sua vida. Eu já tenho muitas provas disso. Deus faz milagre ainda hoje. E o propósito de Deus se cumpre na vida daqueles que foram chamados e que respondem presente para viver esse propósito. Se apegue com Deus, se apegue com Jesus e se apegue com a palavra de Deus que liberta. A palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Terceiro ponto que quero deixar para você hoje. Pessoal, Deus nos fortalece. Esse versículo, esse é um dos versículos mais importantes na minha vida. Me acompanhou o tempo todo. Esse versículo me foi dado em um momento que eu estava passando
por uma dificuldade muito grande, uma luta muito grande com meus filhos, com o divórcio e o início da minha caminhada com Jesus e também problemas de saúde. Um pastor lá de Brasília que chama pastor Cícero Gomes, com quem eu fiz o curso de capelania, ele me deu esse versículo e me falou: Celeste, guarda esse versículo para a sua vida. Naquele momento eu estava passando por tantas lutas que poucas pessoas souberam, nem a minha família. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Pessoal, era como se Deus me falava pessoalmente. Quando eu recebi esse versículo, eu encontrei ânimo, eu encontrei energia e luz brilhou no meu coração. Luz divina. Pegue esse versículo hoje para você. Não tema, porque Deus te segura pela sua mão direita vitoriosa. Ele caminha contigo por onde quer que você ande. A tua força pode falhar, mas a força de Deus nunca falha e nele temos sempre segurança. Amém? Em Jesus, nós temos sempre a vitória sobre o desânimo, sobre o desespero, sobre a tristeza, sobre a dor, sobre a mágoa, sobre a decepção. Em Jesus. Durante 6 anos, eu tive que seguir um tratamento psiquiátrico. Tive 2 anos de consolidação para poder reencontrar a minha autoestima que foi roubado. Pessoal, nada disso me ajudou. Fiz curso de autodefesa, fiz de boxing, fiz tudo para encontrar minha autoestima. Fui na academia, perdi 22 quilos em 10 meses, porque eu peguei quilos e mais quilos com antidepressivos. Nada disso me ajudou. Quem me tirou do sufoco foi Jesus. Foi o meu real encontro com Ele que me tirou do sufoco. E hoje sou a vencedora que sou. Fortalecida em Deus, em Cristo. Pessoal, o 4º ponto é o ânimo para vencer. É muito importante. Minha garganta está seca. É muito importante. Olha só, eu falo desse versículo o tempo todo, na minha cabeça, na minha mente, em voz alta. Quando as minhas amigas, pessoas que eu conheço, estão passando momentos difíceis, eu sempre falo para elas: repete na sua cabeça: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Jesus. Filipenses 4:13. Gente, é um versículo tão curto que você pode pegar e falar o tempo todo. Tudo posso naquele que me fortalece. Pessoal, o apóstolo Paulo, ele também passou pelos momentos de dificuldades, pelo sofrimento, ele passou por necessidades. E ele também ficava desanimado, porque ele era um ser humano como eu e você. Gente, Jesus, ele é a força que necessitamos. É em Jesus que o apóstolo Paulo encontrou força para superar todos os desafios que ele passava naquele momento, naquele presídio onde ele estava. Pessoal, ele saiu vitorioso graças a Jesus, porque ele se apegou com ele. E você e eu também podemos se apegamos com ele. Se você ama Jesus, pessoal, se você ama Jesus, assim como eu, você pode suportar tudo. Essa pequena mulher que você vê aqui já suportou tanta coisa na vida. Coisas que você está longe de imaginar, coisas que você está longe de saber. O mundo fala aquilo que você mostra. O mundo acrescenta aquilo que eles não sabem, aquilo que eles não vejam. Ninguém dorme com a sua dor, ninguém chora suas lágrimas, ninguém enxuga suas lágrimas, ninguém passa a noite na sua cama, no seu travesseiro, para saber o que você está vivendo entre 4 paredes. Só Deus sabe.
Já vivi de tudo, já vi de tudo. Por mais de 20 anos. Até que Jesus me libertou. Até que a palavra de Deus me libertou. A verdade me libertou. Na nossa vida, nós temos amigos que podemos chamar de amigos, mas o único verdadeiro amigo que nós temos é Jesus. O único que não nos julga, mas que nos ajuda, ao contrário de muitos. Nós temos muitas famílias, mas nem todas as famílias te ajudam. Nem todos te ajudam. Agradece a Deus, simplesmente. O quinto ponto é muito importante também, pessoal. É um ponto que eu não trocaria por nada. O Deus da paz. Paz que excede todo entendimento. Nosso Deus é um Deus de paz. Salmos 29:11 fala: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. O nosso Deus é poderoso. Ele é capaz de abrir os céus. Ele é capaz de fazer estremecer o deserto. O nosso Deus é um Deus que tudo faz. Procure paz com Deus. Paz que excede todo entendimento. Eu me levanto de manhã, eu ouço o som dos pássaros cantando na minha janela. Eu sinto paz. Deus fala comigo, Espírito Santo, ouço a voz suave de Deus. Porque eu abro os meus olhos. Primeira pessoa com quem eu falo bom dia é Deus. Bom dia para Jesus e um bom dia para o Espírito Santo. Agradecendo pela minha vida, pela minha casa, minha família, pela saúde e por tudo que eu me tornei com Ele, pela mulher que eu sou hoje com Ele, por aquilo que o Senhor quer fazer de mim. Eu agradeço. Eu às vezes não peço nada, somente agradeço e louvo ao Senhor. Quinto ponto, pessoal. Sexto ponto é transbordar. Transbordando de esperança. Gente, nada mais lindo do que o transbordo, porque quando você transborda, você contamina outras pessoas. As pessoas às vezes costumam me dizer: a sua alegria contamina, o seu sorriso contamina, a sua forma de ser contamina. Pessoal, maldade não nos leva para lugar nenhum. Aquilo que você aprende, compartilha com teus irmãos. Sabe, eu sei que existem muitas pessoas criticando do que eu estou fazendo. Gente, eu vou vos contar uma coisa que é muito triste. Teve uma pessoa conhecida que teve um acidente grave de carro aqui em Paiana, onde eu moro, há mais de um ano. E aquela pessoa tem mesmo pequeno nome do que eu, né? Vocês sabem que muitas pessoas me chamam de Silene. E quando essa pessoa teve esse acidente, muitas pessoas me mandavam mensagem, outros me chamavam, pensando que era eu que teve esse acidente muito grave. Teve uma pessoa que me falou, sabe, teve uma tal pessoa que perguntou sobre o acidente. Quando eu falei o nome da pessoa, ela diretamente pensou que era você e falou: ela também agora está seguindo Jeová? Olha, gente, a reação da pessoa, olha o ser humano. Mais tarde eu descobri que essa pessoa é da minha própria família. Pessoal, eu agradeci a Deus pela sua vida, eu abençoei a vida dela e eu entreguei para Jesus. Eu falei: Jesus, faça aquilo que o Senhor achar melhor. Mas eu libero perdão sobre a sua palavra, porque o Senhor mesmo falou lá na cruz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem nem o que dizem. Gente, essa pessoa desejou a morte. Ela não quis perguntar. Ela está bem? Em que hospital ela está? Você tem notícias do seu estado? Não, ela falou: ela de todas as maneiras agora está seguindo Jeová. Gente,
para esclarecer para todos vocês, meus familiares, seguidores, eu não sigo nenhuma religião. Porque religião são criados por homens. Cada um faz como ele entender. Eu sigo a Bíblia, a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Eu prego a palavra. Eu prego Jesus, o Evangelho de Cristo. Eu prego a verdade, o Evangelho. Durante todos esses anos que eu não pude trabalhar por conta da minha saúde, que eu estive em casa sem poder sair, sem poder andar, sem poder ir para lugar nenhum, eu não fiquei nas redes sociais criticando a vida das pessoas, não. Eu estudei a palavra de Deus, me conectei à distância, porque hoje Deus nos dá instrumentos, materiais, possibilidades, infinitas possibilidades. Fiz cursos e mais cursos para aprender a verdade que liberta. Então, no meu canal, no meu Facebook, no meu Instagram, você não encontra nenhum tipo de barbaridade. Sabe por que o meu tempo ele é precioso? Mesmo que hoje não estou mais exercendo a minha profissão por conta da minha saúde, mas eu não fico parada. Eu não fico parada porque hoje eu trabalho pelo meu Deus Todo-Poderoso. Pregar o Evangelho de Cristo não é crime. Você não tem que se envergonhar de nada. As pessoas falam o que querem. Já me trataram de Jeová, já me trataram de adventista, já me trataram de muçulmanos, já me trataram de budista, já me trataram de tudo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês. Eu tenho um só Senhor e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, aquele que deu sua vida na cruz para me salvar, eu e você, aquele que morreu para os nossos pecados. Sabe por que é importante ter paz? Porque quando você tem paz, você é feliz com Jesus. Você não precisa de ninguém para ser feliz, somente de Jesus e Deus. Jesus é suficiente. É claro que você tem que ter relacionamentos com seus familiares. Eu amo a minha família mais que tudo. Eu amo eles. Eu não desejo mal para nenhum, nem aquele que me desejou mal, que me desejou aquele acidente, que todos que vivem perto de Miami sabem. Mas eu abençoo cada um todos os dias. Todos os dias eu abençoo eles com paz. Nós precisamos de paz. O mundo precisa mais de Deus, gente. O mundo precisa de Deus. Continuando com o 6º ponto, que é transbordando de esperança. Eu transbordo de esperança. Eu sonho e eu tenho fé, eu tenho esperança. Mas todos os sonhos que eu tenho na minha vida, eu falo, Pai, se não for da sua vontade, não quero viver nenhum. Se não for com o Senhor ao meu lado, não quero viver nenhum e nem ir para o lado nenhum. Que seja feita conforme o Senhor determinar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 15:13 fala que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoal, esse versículo é um versículo que nos mostra como Deus é um Deus de esperança, um Deus de paz. Nós aprendemos através desse versículo que é por meio da alegria e da paz que nós encontramos a verdadeira felicidade. Deus nos faz transbordar de esperança. Transborde de alegria, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades. Deus nos concede liberdade para transbordar
através da sua palavra, através do seu amor. Último ponto, um dos mais importantes, você que ficou até aqui agora pode saber. Pessoal, ele já venceu. Ele já venceu. Olha, um dos versículos mais importantes da Bíblia, João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus sabia muito bem que o mundo em que vivemos é um mundo de aflição, um mundo de injustiça. Mas ele também deixou bem claro que ele venceu. E se nós vivemos com ele, nós também venceremos. Os ensinamentos de Jesus é alívio, gente. Alívio e refrigério. O Evangelho de Cristo é lindo, pessoal. Lindo, lindo. E te dá alívio, te dá refrigério, e te dá paz, te dá alegria e felicidade verdadeira. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a morte. E Jesus venceu o diabo. Jesus venceu na cruz. Ele derrotou Satanás para que eu e você possamos ter acesso à salvação. Ele é o nosso Senhor. Ele nos acalenta, Ele nos conforta, Ele nos ama, Ele nos dá alívio, Ele nos cura, Ele nos trata, Ele nos conforta nas horas mais tristes das nossas vidas. Então a palavra final que eu tenho para você: busque a Deus nos tempos difíceis. Procure profundidade com Deus. Procure aprender mais da Bíblia, aprender mais da palavra para que você não seja enganado. Não fabrica ídolos. Deus é um só. E Jesus é o único que foi santo. Santo, Cordeiro puro e imaculado. O único que ressuscitou. O único que vive, Ele vive. Pegue essa palavra para você hoje e compartilha com seus amigos. E uma boa meditação. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Eu abençoo todos aqueles que me amam e também aqueles que não me amam. Eu abençoo a minha família, que eu amo. Seja como você é, eu amo.